Sim, jovens, vamos dar continuidade aqui, né, ao vídeo, à videoaula, né? Paramos em losango. Bem, losangos são paralelogramos que possuem os quatro lados congruentes. Desse modo, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Outro detalhe importante, viu, jovens? Olha só, percebam que eu tenho aqui, ó, um quadrilátero, ó, de forma atravessada, beleza? Quando eu faço essa ligação de um ponto a outro, ó, neste caso essa diagonalzinha aqui, vai ter um momento aqui que as retas elas vão se cruzar e vai me formar um ângulo de 90 graus aqui, certo? Esse quadrilátero possui as mesmas propriedades dos paralelogramos, além da seguinte: as diagonais de um losango formam um ângulo reto. Assim, se um paralelogramo possui diagonais perpendiculares, então ele é um losango. Detalhe importante, ó. Percebam aqui, ó, que nas diagonais, quando ela é traçada, ela vai formar um ângulo reto, ó, em qualquer lado aqui, ó. Certo? E ela segue aquelas outras propriedades que tem lá em cima, ok? Que já foi citadas no vídeo anterior. Quadrado. Vamos lá, o quadrado é um paralelogramo que possui os quatro lados iguais e, além disso, possui ângulos retos dessa maneira. Um quadrado é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Entretanto, nem todo losango é um quadrado e nem todo retângulo é um quadrado. Meu Deus, professor! Que trava-língua é esse aqui, professor? Olha só. Eu passei aqui, fiz a ligação entre ângulos, entre lados, ó. Formou aqui uma diagonal. Uma ligação entre vértices. Percebam, ó, aqui, 90 graus. Quando acontece isso, lembramos do losango, ó. Lembram que no losango aqui, nessa parte anterior, não formou um ângulo reto? Aqui também formou um ângulo reto, ó. Lá no retângulo, ele me disse que cada lado do retângulo ele não forma 90 graus, um ângulo reto. Aqui no quadrado não é diferente. Então, por isso que o quadrado ele pode ser ao mesmo tempo um losango e um retângulo, mas nem todo losango e retângulo é um quadrado. Ok? Porque ele abrange os dois, certo? A propriedade específica do quadrado é a seguinte: as diagonais de um quadrado formam ângulos retos e são congruentes. Congruentes são aqueles que estão à mesma medida. Assim, se o paralelogramo possui diagonais que formam um ângulo reto e que são congruentes, então esse paralelogramo é um quadrado. Observe o critério acima, é exatamente a junção dos discutidos para o losango e para o retângulo, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Que lembram quando voltamos aqui no losango, ele formou aqui, essa diagonal, ele formou um ângulo 90 graus. Aqui não foi diferente quando ele fez isso. E o retângulo, ele me diz que cada ângulo do retângulo, ele forma 90 graus. O quadrado também não é diferente. Ok? Trapézios. Trapézios são os quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos aos paralelos. Esses lados são chamados de bases do trapézio. Os trapézios não são paralelogramos, por isso
As propriedades dos paralelogramos não são válidas para os trapézios. Existem 3 classes de trapézios. Os trapézios quaisquer, os trapézios retângulo e os trapézios isósceles. A primeira classe diz respeito àqueles que não são retângulos nem isósceles, já os trapézios retângulos. Aqui um exemplo de um trapézio retângulo. São trapézios que possuem 2 ângulos internos com medida de 90 graus. Neste caso aqui, vocês percebam que aqui, nessa inclinação aqui dessa reta, desse ângulo, e aqui já vai ter uma outra medida, ou seja, é capaz de que um deles apresente um ângulo agudo, outro um ângulo mais obtuso, certo? Porque olha só, esse lado aqui é mais curto do que o de cá, Eu tenho aqui então acima base menor, porque essa base menor ela é mais curta do que essa base maior. É importante vocês saberem isso, viu? Porque vai ter momento para vocês chegarem para calcular a área de um trapézio. Você tem que saber onde é que é base maior, onde é que é base menor e quem é que é base maior, ok? Trapézios isósceles. São trapézios isósceles em que os lados não são paralelos e possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Quem lembra daquele paralelogramo lá em cima que vimos lá, é parecido, né? Semelhante, por causa daqui, da medida do ângulo, 116,57, 63,43. Percebam que aqui são ângulos opostos, porém são suplementares, ok? Ângulos opostos, porém são suplementares. É possível notar que um trapézio isósceles pode resultar do corte feito de um triângulo isósceles, desde que esse corte descreva uma reta paralela à base desse triângulo. Aqui, aqui neste caso, aqui o corte do triângulo. Olha aqui o corte do triângulo, olha a base aqui paralela, Olha a base paralela. Percebam, Quando isso é feito, o resultado é um outro triângulo isósceles, semelhante ao primeiro de um trapézio isósceles. Ou seja, ele pega aqui e dividir, vai dar um triângulo e um trapézio. Quem lembra o que é triângulo isósceles? Alguém lembra? Se não relembra, volta lá na aula anterior e vai perceber que isso aqui, quando eu divido esse trapézio aqui ao meio, vou formar aqui um triângulo e um trapézio isósceles. Um trapézio isósceles é pelo menos 2 lados da figura vai ser iguais, né? E o outro vai ser medido diferente. Ok, jovens? E uma das propriedades específicas são essas daqui. Os ângulos da base maior do trapézio são iguais. As diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Quadriláteros convexos. Existem quadriláteros convexos e não convexos. O primeiro é formado por todos aqueles em que a reta contém qualquer um de seus lados que não intercepta do outro lado. Se existe pelo menos um lado que não possui essa característica,
Ele é chamado de não convexo ou côncavo. Aqui é um quadrilátero convexo, que a gente viu lá em cima. É a mesmo destaque do polígono convexo. O do quadrilátero é bem parecido. Que aqui, se eu traçar uma linha aqui no interior dela, e perceba que ela pertence ao mesmo plano, à mesma ligação de pontos, ó. A ligação de lados podem ser iguais, podem ter a mesma medida. Já o côncavo ou não convexo, ó, eu tenho esse detalhe, ó. Percebam que uma dessa reta ela vai ser passada por fora. Então ele é um quadrilátero côncavo. Bem, jovens, a gente finaliza por aqui, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Ela é um conteúdo bem teórico, porém a prática é o que? Se fazer exercícios e estudar mesmo. Esse é o segredo. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível no WhatsApp para sanar a dúvida dos jovens, ok? E vai ter novidades, viu? Atenção aos alunos aí do Centro Educacional Universo. O professor vai ter uma novidade aí para vocês. O professor está pretendendo publicar o vídeo, mandar o link do vídeo para vocês estudarem lá, né? Lá no WhatsApp. E aí no momento da aula o professor pretende fazer uma videochamada para que todos os jovens participem, no caso assim, em um grupo, né? E aí vai ficar mais fácil para poder tirar as dúvidas dos jovens. Eu fiz isso com uma aluna e deu certo, ela entendeu. Porque às vezes tem aluno que consegue pegar rápido o conteúdo, tem outros que demoram um pouco para poder entender. E eu acho gratificante, né, que todos participem, né? E vai ser um momento oportuno para a gente expandir o nosso conhecimento, né? Expandir mais os interesses dos nossos alunos, para que venham não só tirar uma nota boa e dizer assim, ter orgulho do que aprendeu. Ok, jovens? Então vou deixar esse recado aí para vocês, estudem. Vou mandar o link aí do vídeo e a gente vai fazer essa videochamada lá no grupo. Conto com a presença de todos, viu, jovens? Boa noite e até a próxima, jovens.